Interessante. Eu peço a Deus que eu possa perceber em todo o tempo o seu falar, a sua orientação, e aonde tudo aquilo que possa vir possa ser algo necessitado ou necessário para o momento, para o presente. E realmente o Senhor, Ele fala conosco. E eu sempre peço, apesar de estar, já venho preparado com a palavra, já venho preparado, estudado, meditado numa palavra, sempre eu peço a Deus que esteja confirmando em todo o tempo, para que a minha dependência seja contínua, para que seja feito e falado a tua vontade. E a nossa irmã Mayumi, ela citou um desses versículos aqui. Sempre Deus, Ele usa de uma forma ou de outra para confirmar aquilo que Ele quer que a gente possa estar falando com vocês. E eu creio que seja essa a vontade de Deus. Então, Jeremias capítulo 29. A partir do versículo 1, eu gostaria que vocês estivessem acompanhando comigo. Aqui fala que é uma carta que o profeta Jeremias escreveu para aqueles que estavam cativos na Babilônia. E ele diz assim nessa carta: e essas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Judá, ou melhor, filho de Ilquias, e os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a terra da Babilônia: edificai casas, o Senhor dizendo, e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde eu vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente, e em meu nome não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém? Pode se assentar. Essa palavra está dentro de um contexto onde, pela idolatria, pela prática do pecado contínuo na vida do povo de Deus, Deus ele levantou o exército da Babilônia, tendo o seu líder Nabucodonosor, fazendo uso desse exército para castigar o seu povo amado. É interessante nós entendermos uma coisa, antes de eu entrar naquilo que
que eu gostaria de falar com vocês. É importante nós analisarmos a situação que o mundo vive nos dias de hoje. Aonde nós estamos, para onde nós olhamos, nós não vemos esperança. E muitas vezes, nós temos uma certa sensação, um certo sentimento que acaba sendo perigoso para nós, os cristãos. Aonde muitas vezes achamos que o Senhor, Ele não vai nos permitir que possamos passar de uma forma coletiva, onde fazemos parte de uma sociedade, de um grupo, de um povo, aonde Deus não vai permitir que nós passamos por certas dificuldades, até mesmo por sofrimentos. Isso não é uma verdade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós olhamos para este país, e principalmente para o nosso país, o Brasil, e nós achamos, pelas notícias que nós ouvimos, que uma grande quantidade de pessoas estão se voltando para Deus, estão se convertendo ao Evangelho, e muitos têm assimilado essas informações, essas notícias, e têm achado que o Senhor, por estar acontecendo conforme essas notícias, o Senhor não vai pesar a mão sobre a nação, de repente o Brasil, os Estados Unidos, ou qualquer outra nação, aonde há alguém que teme o seu nome. Isso não é verídico. Por que eu digo isso? Porque nós, ao olharmos para o povo de Deus, o povo de Israel, nós vemos que o Senhor nos entregou para ser castigados pela mão da Babilônia, pela mão de Nabucodonosor. Então quer dizer, não existe base para nós dizermos e acharmos que o Senhor vai livrar a nossa nação, seja o Brasil, seja qualquer outra nação. A questão é se tem havido a convivência da idolatria, se a idolatria está no seio dessa sociedade, desse povo, se a idolatria tem sido cultuada, tem sido buscada até mesmo de uma forma escondida dentro do ambiente que deveria ser a presença de Deus ou a casa de Deus, o Senhor Ele vai permitir sim que castigos venham sobre a nação. É importante nós entendermos isso. A questão é que Deus não olha no sentido coletivo, mas Deus vai olhar de uma forma onde Ele espera que, de uma forma pessoal, possamos assumir a responsabilidade de olharmos realmente para a nossa vida pessoal e vermos se nós estamos andando corretamente conforme o ensino da palavra de Deus. É importante nós entendermos isso. Por quê? Não que o Senhor pode, sim, Ele pode nos livrar de certas dificuldades, pode, mas não significa que Ele virá nos livrar dessas dificuldades. A questão é que nós estivermos em obediência, quando este castigo vier sobre toda a nação, de uma certa forma isso tudo estará colaborando para que nós, os que andamos em obediência ao Senhor, nos agarremos mais a Ele, confiemos mais nele, ou desejemos mais a sua presença, a sua glória, a comunhão com Ele. O que eu quero dizer é que existe um pensamento no seio da igreja, aonde, pelas informações, pelas notícias que se falam a respeito do crescimento dos evangélicos, acham que Deus não vai pesar a sua mão, acham que Deus não vai usar de uma forma onde Ele poderá castigar um povo. Isso não é verídico. O povo de Israel, eles estavam vivendo de uma forma dupla, vamos dizer assim, espiritualmente falando. Eles de uma certa forma tinham um certo temor em relação àquilo que Deus fizera no passado, mas ao mesmo tempo eles estavam caminhando, andando em comunhão com a idolatria, com aquilo que desagrada ou desagradava ao Senhor. É importante nós entendermos isto no sentido de nós olharmos para a nossa vida e vermos realmente de que tipo de vida cristã nós temos vivido. Essa semana eu ouvi de um pastor uma expressão muito interessante. Hoje o Cristo, o Jesus está sendo aceito, é um Jesus que aceita a convivência com o mundo.
A ideia, o centro da mensagem está sendo pregado nos dias de hoje. Estão apresentando um Jesus, mas um Jesus que é conivente com as atitudes pecaminosas que o mundo está vivendo. Será que esse Jesus é verdadeiro? Não, não é. É importante nós entendermos, dentro desse contexto, Deus permitiu, e Deus usou, mostrando que Ele tem o controle sobre todos. Ele usou a Babilônia para castigar o seu povo tão querido, tão amado. Não que Ele quisesse a destruição do povo, mas Ele queria que o povo voltasse para Ele. Ele queria que o povo se arrependesse dos seus pecados, de toda a idolatria que eles estavam vivendo, e voltasse para Ele. Para que pudesse realmente Ele ter a liberdade de estar no meio. É importante nós entendermos isso. E conforme nós temos aprendido, o livro de Jeremias está dentro de um contexto onde ele nos mostra já Deus mostrando aonde havia o erro, aonde havia o perigo, e ao mesmo tempo Deus aconselhando: se vocês fizerem, me obedecerem conforme eu estou dizendo, eu abençoarei vocês. É interessante que muitas vezes nós achamos que por nós sermos crentes em Jesus, nós achamos que as coisas estarão acontecendo diante de nós de uma forma florida, de uma forma gostosa, de uma forma, maravilhosa. E é interessante o que Deus estava falando, que o caminho da liberdade nós cantamos, o caminho da bênção, era a rendição à Babilônia. Interessante. Deus estava dizendo: olha, eu quero que vocês entendam que a minha ordem é que vocês se entreguem, que vocês não resistam, que vocês não façam frente à Babilônia. Muito pelo contrário, eu quero que vocês se entreguem, eu quero que vocês se rendem. Nessa rendição, eu abençoarei vocês. Mesmo vocês estando no cativeiro, quando vocês estiverem ali, mesmo entre aspas, vocês serem dominados pela Babilônia, eu estarei abençoando vocês, porque vocês não estarão cativos da minha presença. Vocês não estarão cativos, no sentido estarão distantes de mim, muito pelo contrário, eu estarei com vocês lá, porque vocês se renderam, obedeceram a minha palavra. Engraçado, né? Muitas vezes o Senhor, Ele contraria a forma que nós achamos que é a forma correta de se fazer, ou a forma correta de viver essa vida cristã. Bom, resumindo a história, o Senhor, Ele permitiu, o Senhor assim aprove, que todo o seu povo fosse levado cativo à Babilônia, em 3 etapas. E é interessante que Jeremias aqui, ele escreve essa carta, enviando para aqueles que estavam já na Babilônia, na primeira remessa, na primeira leva. E é interessante que os falsos profetas, como sempre existiram e existem, e estão no nosso meio, enviaram uma carta para esses exilados na Babilônia, dizendo: olha, o que vocês querem é justamente o que Deus tem para vocês. Não se preocupe, isso tudo é só um tempinho passageiro, um tempo curto. Aonde Babilônia vai se prostrar, onde Babilônia vai ser destruída, em pouco tempo vocês estarão de volta. E é interessante, irmãos, porque era isto que os cativos que foram levados queriam ouvir, mas não era isso que Deus queria falar a eles, não era isso que Deus queria que eles entendessem em relação à sua mensagem. Muitas vezes nós temos essa dificuldade porque nós queremos que Deus fale aquilo que nós queremos ouvir. Nós queremos que o Senhor, Ele simplesmente use de uma forma onde nós podemos nos identificar, sendo nós, ou podendo nós também fazer do mesmo jeito. Essa é a verdade. Mas Deus é Deus, Ele é soberano. Ele quer que nós entendamos uma coisa, que Ele, por ser Deus, Ele tem total liberdade de fazer conforme Ele achar melhor. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, é o que Deus tem para falar para nós. Esses falsos profetas enviaram uma carta falando justamente aquilo que a maioria queria ouvir, porque eles não estavam ali, de uma certa forma, rendidos de coração e obediência à palavra de Deus, mas eles foram levados à força.
porque não se renderam. Interessante isso. Mas Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, Ele usa Jeremias, e ele tem, dentro desse contexto aqui, nessa carta, ele começa dizendo para esse pessoal, dizendo: olha, eu sei que vocês estão aí, eu sei que vocês estão de uma certa forma numa condição aonde são obrigados a obedecer leis, regras que não são de Israel. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, que o Senhor abomina a falsidade, que o Senhor abomina a prática das coisas falsas. O Senhor não se agrada com aquilo que dizem usando o seu nome, mas que Ele não falou. Ele estava falando a respeito do conteúdo dessa carta escrita pelos falsos profetas. Interessante. Agora eu vou entrar dentro do texto aqui de uma forma mais objetiva. Esse povo se encontrava ali de uma forma cativa. E podendo imaginar a sua condição emocional, um povo que estava temeroso, um povo que, de uma certa forma, por não andar em obediência, estava perdido, não tendo esperança em coisa alguma. Todos os planos e projetos que eles deveriam ou poderiam ter tido, estaria sujeito a não acontecerem. Por exemplo, os pais querendo educar os seus filhos, os pais querendo ver os seus filhos crescendo, se desenvolvendo, enfim, os planos de futuro, eles não poderiam fazer, porque havia medo, havia receio, apesar de Deus já de antemão dizer e orientar: olha, vocês ficarão por 70 anos como cativos na Babilônia. Eles ficavam questionando em si mesmos, ou entre eles: será que vai ser 70 anos mesmo? Será que vai demorar tanto tempo assim? Porque não chegou uma carta escrita pelo profeta Ananias, dizendo que isso vai ser pouco tempo, que a Babilônia vai ser destruída, que a Babilônia vai cair. Enfim, eles viviam uma incerteza, por estarem em desobediência a Deus, e procurando receber e acatar as palavras de um falso profeta, que estava falando aquilo que eles queriam ouvir, não aquilo que eles precisavam ouvir, porque aquilo que eles precisavam ouvir somente viria de Deus, como veio de Deus através dos seus profetas. Eles estavam preocupados em relação ao futuro, estavam preocupados em relação ao que seria deles. Eles não conseguiam entender que toda aquela situação era consequência da desobediência. Eles não conseguiam perceber que Deus estava permitindo oportunidades para que eles pudessem experimentar algo maravilhoso. Mesmo estando cativos, eles poderiam ser abençoados e prósperos na terra do cativeiro. Mesmo estando em terras estrangeiras, eles poderiam crescer e serem abençoados. Porque foi isso que Deus falou. Deus falou assim: olha, eu quero que vocês entendam uma coisa, para que vocês sejam curados dessa incerteza, desse medo. Eu quero que vocês vivam a cada dia por completo, vivendo, trabalhando, produzindo. E Deus falou: olha, eu quero que vocês cresçam nessa terra. Eles não conseguiam perceber que Deus estava mostrando para eles que Deus tinha controle até mesmo na terra, que para eles era a terra dos inimigos. Deus dizendo: eu quero que vocês entendam que a ordem que eu dou é para que vocês casem, para que vocês constituem famílias, para que vocês cresçam, desenvolvam na terra da Babilônia, que vocês plantem, porque são 70 anos. A incerteza tira a confiança do nosso coração em relação à nossa crença que Deus está no controle de todas as coisas, que o amor dele para conosco é verdadeiro, que a liberdade que ele tem é completa para cada um de nós. Essa é a verdade.
O medo nos impede de confiar no Senhor. O medo nos impede de obedecer ao Senhor. O medo toma o nosso coração de uma forma terrível e direciona a nossa vida em altos e baixos, aonde sempre o homem se sente aprisionado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções e principalmente pelos seus pecados de desobediência. O povo estava com medo, sim. Medo do seu futuro. O povo estava confuso. Estava. O povo estava procurando, sendo tentado a ouvir aquilo que Deus não falara a eles. Estavam buscando ouvir aquilo que Deus não tinha falado e aquilo que Deus estava condenando. O povo estava, de uma certa forma, se sentindo estressado, por se sentirem abandonados, consequência dos seus pecados. Essa é a verdade. Agora, eu vejo dentro dessa palavra, que nos parece ser algo exortativo, e é. Eu vejo a graça, a misericórdia e a bênção de Deus. Eu vejo o Senhor, assim como Ele falou com o povo de Israel, eu vejo Ele falando com cada um de nós nos dias de hoje. Eu vejo Ele mostrando para nós que existe desobediência. Eu vejo Ele mostrando para nós que existe justamente um viver conforme o nosso próprio entendimento. Eu vejo a insistência nossa de querer fazer conforme o nosso jeito. Eu vejo muitas vezes nós tentando ensinar a Deus a fazer aquilo que somente Ele sabe fazer. Eu vejo muitos de nós, ou vejo a todos nós, muitas vezes, cantando de uma forma vazia, pregando de uma forma sem a unção. Eu falo no sentido geral. Eu vejo muitos de nós vivendo um certo evangelho, onde não tem havido poder para transformar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Essa é a verdade. Essa é a verdade. É uma realidade. Nós não podemos tentar simplesmente, dizer com a nossa boca aquilo que a nossa mente simplesmente fica nela. Aonde o evangelho que nós temos recebido é um evangelho psicológico. E esse evangelho psicológico não muda a vida de ninguém. Muito pelo contrário, ele nos leva cada vez mais a estarmos preocupados com a vida dessa terra, com a vida que é passageira. Essa é a verdade. Uma vida sem profundidade espiritual. Uma vida sem experiência com a voz do bom pastor. Uma vida onde, de uma certa forma, o Senhor não está no centro. O Senhor não está sendo a nossa motivação, a nossa razão de existir, de viver e de ser. É uma realidade? Vocês não concordam comigo? É uma verdade. Agora, eu vejo também um Deus de graça e de misericórdia que Ele nos mostra. E eu gosto desse Deus porque Ele é um Deus que fala conosco, é um Deus que se preocupa conosco. Não é um Deus que simplesmente faz vistas grossas aos nossos pecados, às nossas fraquezas, às nossas falhas. Não. Porque Ele é santo. E Ele quer que, ao entendermos esta palavra, possamos permitir que ela entre no nosso interior, no mais profundo do nosso ser, e mude a nossa vida, para que nós sejamos realmente santos, para que nós estejamos nessa condição única, para nos apresentarmos diante dEle. Porque a Bíblia fala ser de santo, porque eu sou santo. E sem essa santificação, ninguém verá ao Senhor. A questão é pararmos com essas desculpas, porque os outros fazem. Porque a minha família faz. Isso já é um costume de família. A família verdadeira é a família que serve ao Senhor Jesus. Mas eu me disse aqui o versículo que Jesus falou em Marcos 8 lá. Se não negasse a si mesmo, se não negar a sua própria família, se não negar os seus próprios costumes terrenos. Nós queremos ser libertos, mas nós não queremos ser livres do nosso passado. Nós temos um carinho, nós temos, o tratamos como se fosse um bichinho de estimação.
Nós não queremos mudar, nós não queremos crescer, nós não queremos realmente sair do cativeiro, gente. Nós queremos receber cartas, palavras de falsos profetas, que somente acariciam o nosso ego, acaricia o nosso eu, e assim nunca vai ser crucificado, nunca vai ser morto. Confesso para vocês que eu não tinha isso nos meus estudos. Mas essa é a realidade. Eu falo, Deus, eu não quero, Senhor, eu não quero ouvir o que eu quero. Eu quero ouvir o que eu preciso. O Senhor muda a minha vida. Eu sou o primeiro aqui. Eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado, Senhor. Eu preciso. Para que uma pessoa seja curada, tem que ser identificada a sua enfermidade, a sua doença. E muitas vezes nós nos acomodamos, convivemos com câncer espiritual, convivemos com uma enfermidade que está definhando o nosso ser. E com isso não percebemos que nós não queremos sair da Babilônia. Nós não queremos sair. Nós não estamos ali porque Deus nos mandou, não. Estamos ali porque não tinha outra saída. Mas essa é a verdade. O povo ali, ele vivia de uma forma estressada. Mesmo estando em um grande grupo e no meio de uma outra nação, eles se sentiam sozinhos. Não porque Deus não estava lá, porque realmente a desobediência, ela gera um medo, e o medo tira a sensibilidade para percebermos a presença de Deus, aquilo que realmente o Senhor está falando. Eles estavam preocupados em relação ao que seria depois, o que viria depois. Nós temos que entender que esse Deus, ele não mudou. O escritor de Hebreus fala que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Interessante uma coisa. O Ayumi também leu aqui, lá em Gálatas 2:20. Vocês recordam? Gálatas 2:20. Entender esse versículo aqui? Olha que coisa maravilhosa, gente. Paulo transformado. Paulo realmente livre, liberto de toda condição que o impedia de experimentar a verdade. Agora, tendo recebido a Cristo, ele diz assim, olha, porque já estou crucificado com Cristo. Não é Cristo em mim, eu em Cristo. Eu na cruz. Está entendendo? Aqui mostra que a vontade tem que ser pessoal. Para sermos santos, para sermos consagrados, somos nós que temos que tomar a atitude e a decisão de sermos diferentes. Estou crucificado com Cristo e a vida que eu vivo, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus. Quer dizer, eu vivo estando em Cristo, que procurava obedecer à vontade do Pai, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Interessante, aqui mostra Paulo dizendo, olha, a verdadeira liberdade eu encontrei estando em Cristo. A verdadeira liberdade eu encontrei obedecendo ao Pai de Jesus, meu Deus. Eu vivo pela fé. Eu não vivo mais por aquilo que eu vejo. Eu não vivo mais por aquilo que eu enxergo, porque aquilo que eu vejo, aquilo que eu enxergo, mostra os desejos pessoais da minha carne. Mas eu vivo pela fé. Eu vivo procurando conhecer ao Pai. Eu vivo procurando obedecer ao Pai do Senhor Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha,
Eu morri para a carne. E se morrer para a carne, não significa que a vida tenha perdido o seu valor. Vocês estão compreendendo? Porque muitos falam, se eu me santificar, se eu me entregar, se eu obedecer, eu vou deixar de viver a minha vida na face dessa terra. Esse é o propósito. Esse é o objetivo. Não viver mais os nossos desejos, não mais de uma forma egoísta, mas de uma forma pela fé. Então Paulo está dizendo, olha, essa vida que eu vivo agora em Cristo, eu morri para a carne. Agora não significa que o meu estar nessa terra, a vida tenha perdido a beleza, tenha perdido o valor, tenha perdido a motivação. Não. Ela continua sendo excitante, ela continua sendo real, sendo forte e verdadeira. Mas o Espírito Santo é quem me ensina a vivê-la pela fé em Cristo. É o Espírito Santo que me ensina a vivê-la. A liberdade do cativeiro é uma vida vivida pelo Espírito. É uma vida onde realmente o Espírito Santo ele tem a liberdade de estar inundando cada vez mais o nosso ser. Cada vez mais o nosso interior. Cada vez mais alimentando o nosso espírito, dominando a nossa alma e conduzindo, direcionando a nossa carne. É o seu Espírito que me ensina, é Ele que me direciona, é Ele que vai me guiando. E é interessante que Ele vai me levando a ter, de uma certa forma, descanso, sem estar preocupado, além daquilo que é normal, com as minhas necessidades, porque eu vivo pela fé, aonde essa fé me leva a viver cada dia na confiança que o meu Deus está no controle de todas as coisas, que o que Ele me prometeu é no sentido eterno, é no sentido da sua presença. É isso que tem que ser a nossa motivação. A vida aqui não perdeu a beleza, a vida aqui não perdeu a excitação, não perdeu, não, a motivação não, mas eu a vivo pela fé, aonde o Espírito Santo me direciona, me guia, aonde Ele guarda o meu coração, aonde Ele guarda as minhas ansiedades, aonde Ele me leva a descansar, me ensinando que é Ele que tem o melhor para a minha vida, seja no presente e também seja no futuro. Agora voltando lá em Jeremias. Jeremias, versículo 11, 29 e 11. E Deus ele diz assim, olha, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós, os pensamentos que eu penso em relação a vocês. Deus não tem dúvida, gente, em relação àquilo que é melhor para cada um de nós. Deus não entra em dúvida, Deus não entra em parafuso, Deus não é alguém que é pego de surpresa como nós somos. Não. Eu bem sei, ele está dizendo, eu sou Deus. Tudo que eu faço é perfeito. E dentro daquilo que eu tenho projetado, os planos que eu tenho em relação a você, não só nesse presente, mas no futuro, são planos de paz. Planos de paz. Deus dizendo isso. Eu penso em relação a vocês, algo bom, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu estava dizendo ao povo de Israel, e também diz para nós, chegou a hora de nós crermos nesta verdade. Chegou a hora de nós entendermos que a paz que nós precisamos, somente o Senhor pode nos dar. Que a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria é resultado por estarmos no amor de Deus. O amor de Deus é o antídoto do medo, o amor de Deus é o antídoto da depressão, o amor de Deus é o antídoto de qualquer tipo de enfermidade emocional, psicossomáticas, da alma. É o amor de Deus. A segurança e a paz são os frutos do amor de Deus na vida daquele que vive pela fé nessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele quer que nós entendamos isto. Deus, Ele conhece tudo
mas tudo em relação ao nosso passado, em relação também ao nosso futuro. Nada está oculto, está distante do conhecimento de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 13 fala justamente a respeito disso. Todas as coisas Ele conhece, porque todas essas coisas estão descobertas, estão claras. Hebreus 4 e 13. Quem achou pode ler para a gente? Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos daqueles que a quem temos que prestar conta. Nada está oculto aos olhos de Deus, seja daquilo que a gente já tem feito, seja em relação àquilo que nós estamos fazendo, e em relação àquilo que ainda há de ser feito. Nada. É isso que nós precisamos entender, gente. Nós insistimos muitas vezes baseado num enxergar limitado, no enxergar que não vai além de um palmo do nosso nariz. Não sabemos o porquê que o medo toma a nossa alma, que a desconfiança, que o pavor nos acomete e nos domina. O povo estava com medo, estava. Deus, Ele sabe o que está por trás do nosso medo. Deus, Ele sabe o que eu vou precisar amanhã. Deus sabe aquilo que está me afligindo hoje. Porque o seu amor deixa essa certeza que Ele não vai nos abandonar. Ele não vai nos deixar ao léu. Ele não vai nos deixar de uma forma sozinha. Olhando para o seu povo, Ele sabia da aflição que o povo estava passando. Ele enxergava que a desobediência do povo era algo presente. Ele sabia das dificuldades desse povo. Ele via a solidão, a insegurança. Ele via este povo dominado pelo medo ali, a falta de recursos. Ele sabia de todas essas coisas. Mas na sua palavra Ele trazia esperança, pensamento de paz. Estava dizendo, olha, se 70 anos parece tão distante, é importante que vocês entendam que é o tempo necessário para que eu possa curá-los. Nós queremos muitas vezes a cura de uma forma tão rápida. Nós queremos a provisão de uma forma instantânea. Nós queremos um milagre acontecendo da noite para o dia. Nós não conseguimos entender que muitas vezes o necessário é 70 anos. De uma forma alegórica. Significa o tempo de Deus, o tempo necessário. O tempo que Deus nos dá para pararmos, para refletirmos, para nos voltarmos para Ele e para buscarmos de uma forma certa, de uma forma correta. Aonde não há o porquê sentir vergonha e dizer, Deus, eu quero começar, vamos zerar tudo, vamos começar agora, Senhor. Eu quero começar novamente. Aonde possamos dizer, Deus, eu quero voltar aos princípios e valores que eu tenho deixado. Eu quero voltar ao primeiro amor. Quantos de nós já não tem mais aquele queimar dentro da alma? Aquela paixão que nós tínhamos por Jesus ontem, aquela que nós tínhamos ontem, nós não temos hoje. Quantos de nós temos parado de buscá-lo porque as coisas se acomodaram, as coisas ficaram boas? Quantos de nós só o buscamos porque nós temos interesses na manifestação do seu poder, em fazer o que tanto nós precisamos? Essa é a verdade. O Senhor, Ele fala, olha, os meus pensamentos são perfeitos. Os meus planos são os melhores. Porque eu já preparei-os de antemão. Eu já tenho tudo preparado. Deus, Ele trouxe nessa palavra a esperança.
em meio ao caos que eles estavam vivendo. Deus trouxe um plano. Apesar de eles estarem vivendo de uma forma cativa, Deus estava dizendo: existe bênçãos. Mesmo quando parece que o inimigo está no controle, eu uso para abençoar o meu povo. Eu uso para abençoar. Não é assim muitas vezes? Por nós não negarmos o nome de Jesus. Eu estava vendo um vídeo essa semana onde muitos crentes estão sofrendo, e cada vez mais aumentando a pressão para negarem a Cristo, a sua fé em Jesus. Eles não negam. Interessante isso. Eu fico imaginando uma coisa, irmãos, que quando essas pessoas, esses irmãos, se encontram numa situação como essa, eu fico imaginando que eles enxergam como Estevão viu, mesmo sendo apedrejado, ele olhou para o alto e viu a glória, ele viu o Filho de Deus à direita do trono do Pai. Quando parece que o inimigo está vencendo, que ele está no controle, Deus está abençoando a vida do crente. Deus está abençoando. Quando ele fala não ao pecado, quando ele fala não à desonestidade, às coisas ímpias, aonde as pessoas dentro de um contexto terreno e mundano falam: você está perdendo, você está sendo bobo. Fala: não, eu prefiro renunciar a todas essas coisas para não perder o que é de mais importante, que é a minha vida eterna com o Senhor. Essa é a verdade. Deus, ele olha e fala: olha, sabe uma coisa? Eu tenho planos perfeitos. E dentro dos meus planos, a paz está reservada, a segurança, a tranquilidade para a tua alma. Eu vou realizar. Irmãos, uma coisa interessante, porque muitas vezes o que se prega, o que se ensina, não está baseado na palavra de Deus. A paz não significa ausência de conflitos. Estava conversando com uma pessoa hoje, lá de Ramamatos, e essa pessoa dizendo: olha, eu não sei o que acontece, porque quando eu saio de uma dificuldade, vem outra, e aquele negócio todo, parece que essas coisas não me largam, não me deixam. Eu falando para essa pessoa, eu falei: olha, muitas vezes na vida daquele que serve ao Senhor, isso tudo é permitido. Porque essas pessoas acabam tendo experiências que as fortalecem mais do que aquelas que não experimentam as aflições dessa vida. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A paz não significa ausência de conflito. A paz necessariamente não significa mudança de condições. A paz significa estar num contexto de segurança. Dentro de um contexto de sabermos que o Senhor está presente. A nossa segurança está no Senhor. A nossa segurança está no Senhor. Foi pedido pelo rei aos pintores do reino, aonde eles pudessem expressar, através de um desenho, o que seria paz e tranquilidade. E muitos pintaram excelentes quadros e mostrando uma paisagem agradável, mostrando, sabe, um riacho gostoso, uma casa de fazenda, enfim, vários quadros agradáveis de se ver. E o rei olhando, observando, bonito, legal. Mas de repente ele chega meio de longe, ele vai se aproximando de um quadro e ele começa a perceber que aquele quadro é diferente. Primeiro está pintado uma tempestade. E também está mostrando raios e trovões. Mostrando um penhasco. E o rei falou assim: olha, esse aí não entendeu o propósito não. Eu falei para expressar o que eles, o que se entende por cada um, o que é paz, o que é tranquilidade. E ele mostra justamente as aflições, as tempestades, as dificuldades. Me explica o seu quadro, moço. Olha lá, meu rei. Olhe direitinho. Chegue mais perto. Você vai entender melhor. Aí o rei foi se aproximando. E ele foi conduzindo e disse assim: olha, consegue ver lá as pedras do penhasco? É verdade. Mas a tempestade, olha os raios. Consegue ver ali? Se aproxime mais. Parece que tem uma coisa lá naquele penhasco, naquela pedra. Se aproxime mais, vai vendo.
De repente ele vê um ninho. E nesse ninho tem um passarinho, tranquilo, com os filhotinhos todos debaixo das suas asas, tranquilo. E o rei falou, interessante, agora eu entendo. As tempestades, os trovões, os raios estavam ao redor. Tinha tudo para trazer uma ideia de sofrimento, de dificuldade, de coisas horríveis. Mas agora eu entendo que a verdadeira paz, a verdadeira tranquilidade, significa justamente em meio a todo esse caos, é a segurança e o descansar. Sem estar desesperado com as aflições que estão acontecendo. A paz não significa mudança de circunstâncias. Deus, Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer mudar o nosso coração. Muitas vezes nós oramos a Deus para que Ele mude as circunstâncias, aquilo que está ao nosso redor, mas o propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é mudar a nossa vida, é mudar o nosso interior, é mudar o nosso coração, porque se Ele muda as circunstâncias ao nosso redor, nós nos acomodamos. Nós nos acomodamos, porque Ele não mudou a nós, mas Ele mudou a circunstância. Mas quando Ele muda o nosso interior, pode estar tempestade, pode estar dificuldades, pode estar cheio de coisas terríveis, mas o nosso coração terá paz, nós estaremos tranquilos, porque nós estamos seguros nas mãos daquele que tem o controle de todas as coisas. Hoje à tarde, fechou o tempo, eu estava lá estudando, lá olhando na janela e tal, daqui a pouco começou a escurecer. Falei, Malúcio, o negócio está vindo feio aí. Escureceu, mas ficou preto. Pelo menos lá onde eu estava vendo, a janela dá para ver direitinho. Engraçado que eu estava olhando a tempestade se aproximando. E eu vi um casal de fazão lá no tambor, naquele que você trabalhava lá. Um casal de fazão, estava lá andando assim no meio. Eu fiquei olhando, falei, uau! E a tempestade chegando. E o casal ali. Daqui a pouco, foi de repente, né? Eles saíram de lá, foram para aquela árvorezinha lá, que eu falei para você que o tronco lá estava caindo lá. Ficaram lá bonitinho. Ficaram ali. A chuva veio, fez um negócio, soprou, foi um negócio, né? Eles estavam ali. E qual foi a beleza? Depois de toda aquela tempestade, passou, o vento passou e saiu um sol da hora. Saiu um sol. E o mais bonito dessa história é que o casal voltou a passear no meio do tambor. Eu fui reportado, sabe? Quando Jesus falou, se Ele cuida dos pardais, se Ele cuida dessas aves, que o homem trata com tanta insignificância, sem valor, não cuidarei eu de vocês? Circunstâncias não mudam a vida de ninguém, não mudam o interior de ninguém, gente. Antes de nós orarmos para que Ele mude a tempestade que está ao redor do nosso barco, vamos pedir para que Ele entre no nosso barco, gente. E no Mar da Galileia, a tempestade ali soprando, aquilo era espiritual. Qual era a posição de Jesus dentro do barco? Desesperado, tirando água com canequinha, né? Ele estava tranquilo numa nice. Ó, não sei se Jesus roncava, mas Jesus estava tranquilo ali. Vocês estão entendendo? O segredo não é pedirmos ao Senhor que mude as circunstâncias, mas que Ele entre na nossa vida, entre no barco da nossa vida, no nosso coração. Chega de viver de altos e baixos, chega de viver de uma forma inconstante, de uma forma onde não tem experiência com Deus, onde nós não somos atraídos, onde nós não levantamos a cada dia mais apaixonados por Ele. Essa é a verdade, irmãos. Outro exemplo. Hoje lá no prédio foi aquele pessoal, né, fazer a limpeza. Eu, curioso como só, fiquei lá de olho no cara. E ele todo com aquela mangueirona lá, o negócio estava falando, né? Suriaram. Né? Eu já perguntei alguma coisa que você coloca aí para... Ele, não, miso da quê? Eu falei, miso da quê? Limpeza do cano lá, né? Eu falei, poxa, né? O que realmente é necessário é que seja colocado um anticorrosivo, né? Porque
o cano é de ferro, né? Alguma coisa que possa ajudar a matar bactérias, sei lá, seja o que for. Não, era só água. Muitas vezes nós nos acomodamos só com essa lavagem meia boca. E sabe da outra? O mesmo paninho, ele usou para limpar o cano que ele tirava, para tirar o suor. A Marúcia fez uma limpeza depois quando saiu de casa. Eu falei, é assim que, espiritualmente falando, nós nos acomodamos com um certo tipo de vida que nós achamos que é cristã. Nós achamos que só aquele negocinho está bom demais. Não, mas a palavra de Deus, ela é o antídoto, ela é o remédio, ela é o cussuri que precisa penetrar no cano da nossa alma, no cano do nosso interior, para combater a ferrugem do pecado, da sujeira, das bactérias mundanas. É importante nós entendamos. Deus ele não vem para simplesmente pentear o nosso cabelo, não, gente. Senão estava perdido. Mas ele vem realmente para nos limpar por completo, nos purificar por completo. Para fazer um check-in. Uma vez eu estava lavando a vaga e tal, né, e tudo bonitinho do lado, dando um trato. E a vaga alta, délica lá, eu falei, o teto não vou lavar não. O teto não vou lavar não. Aí o Espírito Santo fala assim, porque o pensamento, a ideia minha era essa, só vai ser vista do lado, né, do alto ninguém olha, né, Dudu? E Deus fala assim, justamente de onde eu olho. Sabe o que aconteceu? A Délica já está na glória, já foi levada para a glória. Mas é interessante que ao lado estava bonitinho, mas a parte do teto estava toda branca, toda corroída, toda... Eu falei, nossa, muitas vezes é assim, nós só lavamos aquilo que está no exterior, nós só lavamos aquilo que é visível para as pessoas. Nós esquecemos que os olhos do Senhor estão direcionados a todos nós, Ele enxerga o nosso coração, gente. Ele enxerga os nossos pensamentos, Ele enxerga as nossas intenções, Ele enxerga todas essas coisas, Ele sabe se nós estamos sinceros ou não aqui, Ele sabe qual é a nossa motivação. Ele sabe todas as coisas. Nós precisamos entender essa verdade. Mas ele fala, olha, é pensamento de paz, é pensamento de tranquilidade, é pensamento aonde eu quero encher o teu coração de esperança. Eu quero que você viva de uma forma satisfeita. Eu quero que você viva um futuro de acordo com a minha vontade. Um futuro onde você seja moldado conforme o meu querer. Um futuro no qual as dores do presente serão usadas para te lapidar, as circunstâncias desfavoráveis serão usadas para mudar o seu coração, o seu interior, para te trazer crescimento, onde a esperança vai estar baseada não naquilo que é passageiro, mas justamente na certeza de saber que eu cuido de você, porque o plano que eu tenho a respeito de você é plano de paz. É um plano para te dar um futuro, onde você possa ser conduzido até Ele, tendo esperança. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, no versículo 11, finalzinho, fala, para vos dar o fim que esperais. Interessante, né? Algumas pessoas usam o Salmo 37. Somente a parte B do versículo 4. Muitas pessoas só usam essa parte. E Ele concederá o desejo do teu coração. Não é assim? E Ele concederá o desejo do teu coração. Vai firme que é tua. Ele vai fazer o que você deseja, Ele vai fazer o que você... Mas acabam não entendendo ou não vivendo o correto dessa passagem dentro de um contexto. Olha só. Não te indignes por causa dos malfeitores. Primeiro, não sinta inveja
daqueles que estão prosperando, mas que não temem ao Senhor. Não fique questionando, por que fulano que é todo errado está prosperando? Não questione. O melhor não é o começo, mas é o final de todas as coisas. Deus ele fala, é o final. Né? Não tem inveja dos que praticam a iniquidade. Não é porque fulano, sabe, sai com um monte de mulher, ou sai com um monte de homem. Hoje é tudo, né? Não se sinta porque você é marido de uma mulher só, ou uma mulher de um marido só. Não se sinta isso, se achando que está fora. A verdade é essa. Não tem inveja daqueles que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Aquilo que parece ser tão sólido, tão intenso agora, o final vai murchar, vai se acabar e não haverá mais vida. Mas confia no Senhor. O que é confiar no Senhor? Entrega a tua vida por completo. Receba a palavra de Deus no teu coração e se comprometa realmente em obedecer. Confia no Senhor e faz o bem. Obedeça a palavra do Senhor, mesmo se você tiver perdas, mesmo se você não tiver vantagens, não interessa, o importante é que você esteja em obediência à palavra de Deus. Faz o bem, habitarás na terra, verdadeiramente será alimentado. É uma promessa de bênção aqui nessa vida. Ele vai cuidar, não vai deixar nos faltar o que realmente nós precisamos, enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Interessante. Ele continua dizendo, olha, deleita-te também no Senhor. A ideia, puxa aquela rede, puxa aquela cama e deite, descanse. Não um sentido de inércia, mas mostrando em quem está a tua confiança, em quem você tem confiado. Mostra que você não se abala, mesmo quando os ventos soprarem. A tua confiança é justamente por você estar descansado no Senhor. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá. Irmãos, é uma coisa interessante, o próprio salmista fala que Ele vai cuidar de nós até mesmo quando nós dormimos, quando nós sonhamos. Ele tem poder para realizar coisas que sonhamos, que pensamos, porque é óbvio. Dificilmente um bebê ele tem pesadelos quando está no colo da mãe. Pode ter alguns aí, mas dificilmente, não é normal. Porque a segurança que ele sente é a melhor. Está no colo da mãe. Ele tem o cheiro da mãe. Ele tem o cheiro ali da mamadeira tão próximo. Ele tem um cheiro. Isso faz ele descansar numa boa. Né? Também não é uma... Tem alguns pais que o filho até se acomoda no colo do pai, sem que o pai, né, pressione ali. Mas o normal é o pai chegar, eu não aguento mais, toma, para a mulher, para a mãe. Aí no colo da mãe e tal, o bebê acaba pegando no sono. O bebê acaba... Interessante, né? É mais normal o filho, ao ver a mãe. O pai pode ser só aquela alegria de quando ele volta para casa. Ele fica ali ansioso, daqui a pouco ele vê a mãe. É uma coisa natural, não há nada de errado nisso. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho. Aqui é interessante que essa entrega é submeta, sabe? Se entregue, transfira tudo nas mãos do Senhor, para o Senhor. Não tente fazer nada sozinho, gente. Pare de insistir em fazer na sua própria habilidade, na sua própria capacidade. Confia no Senhor, dobra o seu joelho e fala: Deus, casquete, sei lá. Pede aí, Deus tem misericórdia, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a sua justiça.
Quer dizer, a sua vontade virá sobre a sua vida como uma luz, e o teu juízo como o meio-dia. Quer dizer, você vai ter clareza nas suas decisões, tudo vai se tornar claro naquilo que você precisa fazer, porque você descansou, você confiou, você se entregou, você se submeteu à vontade de Deus. E Ele insiste aqui: descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa daqueles que prosperam, porque nós sempre estamos querendo voltar, trazer à tona lá em nossos textos, mas porque fulano não teme a ti? Por que fulano que não é crente vive aparentemente mais feliz? Aparentemente. Deus sabe que a gente está sempre dizendo, mas querido amor, sempre dizendo, maybe, tá bom, né? Sempre. Deus, Ele quer que nós não olhemos para as circunstâncias ao nosso redor, mas que nós possamos olhar para Ele, descansar nele. Pensamento de paz. E para finalizarmos aqui, voltando a Jeremias. Sendo assim, essa palavra penetrando no coração de vocês, penetrando no interior de vocês, isso levará a vocês uma atitude de fé, isso levará a vocês a me invocarem, e eu irei, porque vocês estão orando, me invocando a mim, e eu vos ouvirei. Ele não pode falar com quem não o busca. Essa é a verdade. Eu queria falar tanto, ele pode até fazer, mas eu queria falar tanto, entendeu? Com o Hector, eu queria falar tanto com o Hector, mas não ligo com o Hector. Eu queria ouvir a voz, sabe, do Hector, sabe, mas eu não ligo para ele. Como que ele vai poder soltar esse vozeirão para eu ouvir? E muitas vezes nós queremos ouvir a Deus falar, mas nós não buscamos, nós não oramos a Ele. Deus só fala com quem quer ouvir, e quem o busca. Ele fala, olha, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Não é uma busca qualquer, gente, não é uma busca simplesmente, sabe, rasteira, ligeira, uma busca passageira, não, mas é uma busca de todo o coração. O coração é o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da onde realmente nós precisamos ter segurança. Provérbios 4:23, o que diz? Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que sairá as saídas para a vida. Provérbios 4:23. Aleluia, o coração. Sabe, entregar, buscar de todo o coração, todo o nosso ser, gente, não é simplesmente fazendo aquela oração que nós fazemos para comer, oh Deus, aleluia, arroz na cabaça de uma cuia, amém. Não. Quando oram, né? Tem crente que nem ora com vergonha na fábrica, agradecendo a Deus. É, interessante. Buscar de todo o coração. Ele fala, olha, e eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Olha que coisa interessante, gente. Aqui nós temos uma realidade do povo de Israel, que vivia em desobediência, que vivia conforme o seu próprio entendimento, que fazia conforme o seu próprio coração, ignorava a vontade de Deus, a comunhão com Deus, e Deus, para corrigi-los, permitiu que a Babilônia fosse, e o pegasse, e os prendesse, e os fizessem cativos. Mas o Senhor disse assim, olha, para você ver como eu amo você, mesmo estando lá por desobediência, lá eu vou te abençoar. Lá eu vou te abençoar. Mesmo conhecendo toda a sua situação, toda a sua insegurança, a sua solidão, a sua dificuldade, o seu medo, eu vou te visitar. Agora é importante que você entenda, que muitos virão no meu nome, muitos dirão, assim diz o Senhor, muitos falarão coisas que você quer ouvir, mas que não são coisas que eu tenho para você. Porque o que eu tenho para você não é simplesmente bênçãos para o presente, mas é bênçãos por toda a eternidade. Porque a perfeição vem de mim, e os meus planos são perfeitos para a sua vida.
Mas é necessário que vocês realmente cumpram, obedeçam. E o Senhor insistiu, a princípio usando Jeremias, que não foi levado para a Babilônia. Depois ele usou Ezequiel, que esse foi levado na segunda leva. E Deus usou a vida desse homem para orientar, para chamar o povo de volta para ele, mas o povo também. E por fim, Deus veio e usou Daniel. Tudo para mostrar o seu amor, para dizer: pensamentos de paz são os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. O segredo é nos entregarmos esta palavra. O segredo é aprendermos a buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de invocarmos enquanto Ele está perto, enquanto Ele pode ser achado. O importante é entendermos que o jeito de Deus fazer não é o jeito que nós estamos acostumados a fazer. Deus, Ele vem para curar o nosso interior. Ele não vem simplesmente para colocar um caninho e passar simplesmente água. Mas Ele vem justamente para passar o remédio, que é a sua palavra, que é o seu Espírito. Para que realmente nós possamos entender que Ele espera que nós nos entreguemos ao ponto de morrermos para a nossa vida egoísta nessa terra e passarmos a viver de uma forma pela fé, uma vida em Cristo Jesus, procurando obedecer ao Pai, o nosso Deus. Sendo assim, com certeza, nós viveremos o melhor que Deus tem preparado para nós. Amém? Fiquemos de pé.